Alguém está se sentindo estressado? Ninguém aqui está se sentindo estressado? Todo mundo foi para a praia hoje, tomou um belo sol, banho, né? Se refrescaram, deixaram lá nas ondas todo o estresse, né? Mas nesta época do ano, muitos são acometidos pelo chamado estresse natalino. Já ouviu falar do estresse natalino? Estresse do Natal. Para mim, olha, essa semana do Natal, do Ano Novo, são semanas para mim como todas as outras semanas do ano. Eu como da mesma forma, eu me visto da mesma forma, eu vou aos mesmos lugares que eu vou. Mas tem gente que é acometido por esse estresse natalino e dá um desespero à pessoa. Ela acha que é só nessa época que ela tem que visitar os seus parentes, familiares longínquos, que ela não vê o ano inteiro. Ela acha que é só nessa época que ela tem que comer um peru, saborear um pernil. Ela acha que é só nessa época nessa época ela tem que comprar uma roupa nova, ela tem que comprar uma roupa bonita. Outros até vão mais adiante, tem que ter aquela cor da sorte. Gente, esse negócio de cor de sorte não voga em nada para nós. Você pode entrar no Ano Novo de preto, de azul marinho, de roxo, de cinza, de vermelho, qualquer cor que for, a sua sorte já está determinada, amém? Deus já determinou tua sorte, Deus já determinou como será o teu ano, Deus já determinou bênçãos para a sua vida, amém? Não é a cor da roupa que vai alterar alguma coisa, não é começar o ano pisando com o pé direito, não é dando não sei quantos pulinhos lá na água, não é, sei lá, não é nada disso. Nada disso para nós importa. Ou tem alguém aqui que acredita nessas superstições? Ah, se eu não comer lentilha na ceia de Natal, eu não vou ter prosperidade. Na ceia de Ano Novo, na ceia de Ano Novo eu não vou ter prosperidade. Ah, se eu não fizer isso, eu não fizer aquilo, as coisas não vão dar certo. Se eu não estiver em tal lugar, as coisas não vão dar certo. Será que tem alguém aqui que acredita nisso? Mas a verdade é que muitos são acometidos pelo estresse, porque acha que tem que comprar aquela roupa, o dinheiro não está dando, acha que tem que comer aquela comida melhor, o dinheiro não está dando, e tem que fazer uma tal viagem, mas o dinheiro não dá, e a pessoa começa a ficar ansiosa com aquilo, a pessoa começa a ficar preocupada, a pessoa começa a ficar agitada interiormente, e aquilo causa mal. O Senhor Jesus Cristo, conhecendo a nossa estrutura, o Senhor Jesus Cristo, sabendo como nós somos, Ele nos deu uma palavra em Mateus capítulo 6, que eu gostaria que vocês meditassem aí, está projetado em Mateus capítulo 6, falando sobre as preocupações da vida, falando sobre os pesares, falando sobre os fardos, falando sobre as cargas que nós levamos. E Ele disse assim: olha, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu fui ver no dicionário o que quer dizer a palavra estresse. Estresse é uma palavra americana, da língua inglesa, e foi aportuguesada, assim como muitas palavras foram trazidas do dicionário inglês e inseridas no nosso vocabulário. Hoje nós falamos muitas palavras inglesas, palavras que a gente às vezes nem sabe o sentido, né? Nós falamos muitas coisas e são tiradas do dicionário inglês. Por exemplo, estresse ou estresse pode ser definido como a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos, os estressores, e que permitem ao indivíduo, humano ou animal, superar determinadas exigências do meio ambiente. O desgaste físico e mental causado por esses processos pode também ser definido como esgotamento, que indica a situação em que a exigência é maior do que os meios para enfrentá-la. O termo estresse foi tomado emprestado da física, onde designa a tensão e o desgaste a que estão expostos os materiais. O estresse pode ser causado pela ansiedade, pela depressão, devido à mudança brusca no estilo de vida e à exposição a um determinado ambiente, que leva a pessoa a sentir um determinado tipo de angústia. Quando os sintomas de estresse persistem por um longo intervalo de tempo, podem ocorrer sentimentos de evasão ligados à ansiedade e depressão. Os nossos mecanismos de defesa passam a não responder de uma forma eficaz, aumentando assim a possibilidade de vir a ocorrer doenças, especialmente cardiovasculares. Entre muitas situações que causam estresse, podemos citar o famoso estresse natalino, característico dessa época do ano. Muito bem, o termo estresse, então, de origem inglesa, é extraído da física. Na física existe a chamada resistência dos materiais. Existem alguns materiais que são mais resistentes ao fogo, outros menos resistentes ao fogo. Por exemplo, o ferro. O ferro ele é resistente ao fogo, mas existe um ponto de tensão em que o ferro não aguenta mais, ele derrete, não é verdade? Já a madeira é menos resistente ao fogo, com pouco calor ela já se consome. Então essa palavra estresse, ela vem de origem da física, onde se determina a resistência de alguns materiais, e assim é na nossa vida. Existem situações às quais nós estamos propensos a resistir menos, outras situações nós temos uma resistência maior, e a palavra resistência nos lembra aquela pecinha do chuveiro, né? Todo mundo conhece a resistência do chuveiro, aquela pecinha que dá uma bronca quando a gente está naquele banho gostoso, principalmente quando está frio, a gente está tomando aquele banho quentinho e de repente, em vez de receber água quente, você recebe água gelada e você já começa a xingar o chuveiro porque a resistência queimou. O que é isso, a resistência? É por ela que passa energia, é uma pequena bolinha, e ela vai se alargando, se esticando, chega um tempo que ela não aguenta mais, ela rompe. Assim nas nossas vidas, queridos, nós temos uma resistência que tem limites. Existem certos limites que nós já não conseguimos mais resistir. Existem algumas situações
que nós estamos propensos na vida, que nós acabamos com aquela resistência partindo, cedendo, não aguentando as pressões. Como você tem suportado as pressões na sua vida? Você tem resistido? É Deus que nos dá força para resistirmos às pressões da vida. É Deus que nos dá capacitação. É Deus que nos dá a força para nós. Ele sabe também até onde nós aguentamos, até onde nós resistimos. É por isso que Ele não permite sobre a nossa vida uma tentação maior do que a gente possa suportar. E juntamente com a tentação Ele provê também um escape para que possamos suportar. Ele sabe também até onde nós podemos ser provados. Ele não nos prova além da nossa capacidade. Ele sabe a capacidade que a nossa resistência física, emocional, espiritual ela tem. Ele lembra-se de que nós somos pó. Pó, a nossa estrutura é pó. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele conhece cada milímetro das nossas forças. E nessa noite Ele está dizendo: aguenta mais um pouquinho, suporte mais um pouquinho, não deixe a tua resistência queimar, porque aí está vindo a vitória, aí está vindo o escape, aí está vindo a solução, aí está vindo a saída que Jesus vai providenciar sobre a sua vida. Aguenta mais um pouco, tenha mais um pouquinho de força. Ele não te abandonou, Ele não te rejeitou. O Senhor Jesus, uma certa vez, andando com os seus discípulos pelos campos da Palestina, vendo aquelas pradarias, vegetações, vendo as montanhas, num belo dia de sol como hoje fez, ele e os seus discípulos vendo como os passarinhos passeavam cantando alegres, vendo os lírios brotando com aquela força, aquela exuberância, dando aquelas flores lindas, o Senhor Jesus Cristo aproveitou aquele cenário educativo, aquele cenário escolar. Ele aproveitou a natureza para ensinar uma lição importantíssima para os seus discípulos. Ele sabia o que estava passando na mente e no coração de cada um dos seus discípulos. Afinal, eles tinham deixado tudo para seguir o Mestre. Afinal, eles sabiam que o Mestre não tinha de nem reclinar a cabeça. Apesar que Jesus tinha uma casa, mas passava mais tempo andando pelas ruas, dormindo ao relento, andando pela praia, subindo as montanhas, descendo os montes. E eles pensavam assim: ué, da onde que vai vir o nosso sustento? Da onde vai vir a comida para a gente comer? Ei, da onde que vai vir, Pedro, as vestes que nós vamos usar, as túnicas que nós vamos precisar nessas viagens? E aí, Tiago, você está sabendo? Não sei, Tomé. E aí, Mateus? Não sei. Aí, Jesus, sabendo o que passava no coração de cada um, disse: olha só os lírios, olha como eles crescem, e que beleza! Alguém já viu um lírio? Aqui do lado, no quintal mesmo, nós temos alguns lírios. Essa época de setembro, outubro, novembro, até dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes, eles florescem. Aquele é um tipo de lírio, lírio da paz, aquela florzinha branca. Mas existem outros tipos de lírio. Aí o Senhor Jesus olhando os lírios florescendo, brotando, com aquela força, aquela formosura. Olha lá como os lírios crescem. Nem Salomão, em toda a sua formosura, se vestiu como um deles. Olha só, olha os passarinhos, olha um ali passando, ele parece que ele está com pão no bico. Alguém deixou cair um pedaço de pão, olha, ele está levando. Olha, o outro bicou uma fruta ali, está comendo. Olha só os passarinhos, quem é que dá comida aos passarinhos? Eles não trabalham, e nem os lírios também tecem. Quem veste eles? É o Pai do céu, quem veste os lírios e quem dá comida aos passarinhos. Agora pensem comigo.
comigo? Será que vocês não têm muito mais valor do que um simples lírio que brota hoje, amanhã já murcha? Ou do que um pardalzinho que ninguém dá um centavo por ele? Será que vocês não têm mais valor? Aí os discípulos ficaram olhando para o outro. Ei Pedro, ei Tiago, ei André, eu acho que a gente vale mais do que um pardal, eu acho que a gente vale mais do que um lírio. Se Deus veste assim os lírios, se Deus dá comida para os pardaizinhos, por que Ele não vai dar para nós também a comida que nós precisamos, a roupa que nós precisamos? Aí o Senhor Jesus conclui dizendo assim, preste atenção, busquem portanto o reino de Deus em primeiro lugar, antes de tudo na sua vida. Busque o reino de Deus, as coisas de Deus, o que é de interesse de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas, se você puder grifar na sua Bíblia depois a palavra todas as coisas, é bom porque toda vez que você bater o olho aí, você vai ver que todas as coisas serão acrescentadas na sua vida, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas todas mesmo, pastor? Aquele empregão que eu estou sonhando, aquele trabalho por conta própria, todas as coisas, ou aquela roupa que eu estou sonhando, se não for para o seu bel prazer, para a sua vaidade, aquela comida que eu penso em comer, também Deus te pode acrescentar todas as coisas. Aquele carro, desde que você não venha se exibir com ele, não seja para a sua bel vaidade, Deus vai te acrescentar, se você usar ele para o reino de Deus, para as coisas de Deus, não para ir para a balada, para essas coisas aí. Deus vai te acrescentar também, pastor, também. Pastor, mas aquilo que eu quero também, acho que Deus não vai me acrescentar. Será que Deus vai me acrescentar um companheiro, uma companheira para a minha vida? Aqui está dizendo todas as coisas. Diga junto comigo, todas as coisas. Todas as coisas. Aí está escrito todas as coisas mesmo? Então é todas as coisas. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. É tudo mesmo? Está escrito todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Só que você não vai pedir uma daquela moto mais potente que há. Que moto que é? O Júnior que tem moto. Qual a moto mais potente aí, mais conhecida? Moto para... Esse nome aqui. Tem quantas cilindradas? Vixe, 1.300. Você não vai pedir uma moto doida dessa para passar 200 por hora aí na Piaçaguera? Porque Deus não vai gostar disso. Ele não vai nem te dar, se você tiver com esse pensamento. Para que moto de 1.300 cilindradas se você está aqui no meio da cidade, se você está num lugar que você não pode correr, né? Então, Deus, Ele vai te dar todas as coisas, mas aquilo que Ele realmente vê que você precisa, certo? Compreenderam o que é todas as coisas? É todas as coisas que nós necessitamos, não o que nós não precisamos, não o que nós venhamos a gastar nos nossos próprios deleites. Um dos erros nossos é interpretar a Bíblia com um versículo isolado, pegar um versículo isolado e falar, essa promessa é minha. Agora você tem que ver outros versículos que falam sobre isso. Por exemplo, aqui está dizendo que Jesus vai nos dar todas as coisas se nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar. Mas Tiago fala que existem coisas que nós não recebemos, que nós pedimos, mas não recebemos. Como assim, pastor? Então a Bíblia está se contradizendo. Uma hora ela diz que Deus vai nos dar todas as coisas, outra hora ela nos diz que nós não vamos receber todas as coisas porque nós não sabemos pedir. Quer ver uma coisa? Quantos aqui foram do tempo que você precisava sintonizar o rádio virando aquele botão? O botão maldito, né? Os mais, eu não vou dizer os mais velhos, os mais antigos,
eu vou dizer, os mais experimentados na vida, como eu, falando desse tempo, os mais experimentados, já experimentamos de tudo, né, Sr. Antônio? Eita, vocês não sabem o que é viver, hoje em dia é bem diferente, né? Vocês não sabem o que é descer uma ladeira de carrinho de rolemã, vocês não sabem o que é brincar de pneuzinho, empurrando aquele araminho, vocês não sabem o que é brincar. Algumas crianças ainda brincam hoje de taco no meio da rua, né? Põe aquela garrafinha, aquele bastão assim, batendo na bolinha e vai e corre para um lado para o outro. É lindo, olha. Eu tive uma infância maravilhosa, maravilhosa. Eu brinquei de tudo isso. Bolinha de gude, peão, o que mais, Sr. Antônio? Hoje em dia, a meninada conhece todos os jogos do computador, nos videogames e não conhece, né? A brincadeira na prática, o que é você correr no meio da rua, correr no meio do mato, brincar de guerrinha de mamona, que coisa deliciosa. Tomar banho no córrego sujo. Eu fiz tudo isso na vida e permaneci vivo. Isso que é interessante, nunca ficava doente, né? Bebia água suja, brincava na lama, guerra no barro, tantas coisas, né, José? Você também foi desse tempo. Estilingue, algumas coisas que a gente fazia que também não era legal, hoje nós não faríamos, como matar passarinho com estilingue, amarrar rabo de gato com bombinha, essas coisas. Isso eu não vou nem citar para não dar ideia, né? Mas foram muitas brincadeiras, né? Muitas e muitas brincadeiras, umas legais, outras não tanto. Mas, além da sobrevivência, os gatos que tinham que se cuidar, os pardais, que a molecada era fogo, a molecada era triste. Bem, gente, mas por que eu entrei nesse assunto? Me lembrei. Agora eu perdi o fio da piada. Isso é sinal não de velhice, não de antiguidade, mas é sinal de experimentação na vida, né? Por isso que eu me esqueci agora um pouquinho do que eu estava falando. E não sabemos pedir. Sim, nós não sabemos pedir. Pode falar, senhor. Pode falar. Pode falar. Fique à vontade. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso aí. Então, é isso aí, bem lembrado, senhor Antônio. Então Jesus diz que todas as coisas nos serão acrescentadas, mas Tiago diz que há algumas coisas que nós não vamos receber porque nós não sabemos pedir. Sim, eu comecei a falar de coisas antigas quando eu falei do botãozinho que sintonizava a rádio. Botãozinho chato aquele. Quando você queria procurar uma rádio, não era coisa digital igual isso, aperta o botãozinho, vai aparecer nos números do dial ali. Era um botãozinho que você tinha que girar até encontrar. Ainda tem um rádio desse aí, ó. Tem um rádio aí, ó. Funciona, inclusive, está aí no chão, na mão do Ed. Ele tem um botãozinho de procurar, sintonizar, botãozinho de sintonizar a rádio. E muitas vezes você não conseguia, só conseguia a chiadeira, ficar e não saía nada, não saía o som que você queria, porque não estava sintonizado. Assim é a nossa vida, ela tem que estar em sintonia com Deus. Sabe o que é estar em sintonia com Deus? É comunhão, é o pensamento nosso ligado ao pensamento de Deus. Quando os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Então, se eu estiver em sintonia com Deus, se eu estiver ligado com Deus, eu saberei o que pedir. Eu não vou pedir além do que eu preciso. Eu não vou pedir coisas para gastar ao meu bel prazer. Eu não vou pedir coisas para me exibir. Eu só vou pedir aquilo que eu realmente preciso. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que todas essas coisas, as coisas que nós precisamos, nos serão acrescentadas. Amém? Eu sei que tem gente aqui que está preocupada com o seu emprego no próximo ano. Tem gente aqui preocupado com a crise financeira que estão dizendo que está para vir sobre o Brasil. Eu sei que tem
preocupado, preocupada com as doenças, com as enfermidades que estão vindo por aí. Eu sei que tem gente preocupada com o seu estado de saúde, como será a sua vida no próximo ano. Eu sei que tem gente preocupada em quanto tempo vai viver. Eu sei que tem gente preocupada se vai conseguir isso, se vai conseguir aquilo, se vai conseguir a formatura na escola, na faculdade, se vai conseguir uma casa para morar, se vai conseguir casar ou não casar, se vai permanecer solteiro, se vai achar o par perfeito ou se não vai. Eu sei que tem gente preocupada. Se eu quisesse enganar um monte de gente aqui profetizando, eu saberia, dar umas dúzias de profecias aqui, todas batendo. Eu saberia apontar cada um e falar coisas que se passavam, que se passam na sua vida. Mas nós não precisamos disso, porque Deus conhece cada coração. Deus sabe o que se passa no nosso interior. E na verdade, os nossos problemas não são muito diferentes. O próprio apóstolo Pedro, ele nos diz que é para nós não nos admirarmos das provações que temos passado, porque provações iguais a essas que nós estamos passando, situações como as que nós estamos passando, irmãos no mundo todo estão também experimentando. Preocupação com o seu filho, com a sua filha, preocupação do que será ou não será o amanhã, preocupação disso, daquilo outro. Todos nós temos, não muda muito as situações de um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: olha, busquem pois o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele diz para você ficar com seu coração tranquilo, descansado. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida para descansarmos nele, para jogarmos nossos fardos nele, para jogarmos nossos pesos sobre ele, para nós estarmos livres. Você já ouviu aquela história da carroça e das 3 pedras? Quem já ouviu? Um fazendeiro sonhou uma vez que Jesus apareceu diante dele, e ele começou a conversar com Jesus. Jesus, que bom que o Senhor apareceu. Estou preocupado, eu queria fazer alguma coisa para o Senhor. Eu quero fazer alguma coisa para te ajudar. O que eu posso fazer, Jesus? Aí Jesus disse para ele